Fala, viajante, tá indo viajar esse ano e não sabe se vai ter problema ou não com seus medicamentos, tá indo viajar para fora do país, principalmente para Europa, Estados Unidos, enfim, Japão, e não sabe se aquele seu remédio de uso controlado, ou aquele seu remédio que tem uma receita especial, ou aquela sua vitamina, se vai te trazer algum problema ou não. Então fica aqui que eu vou te esclarecer tudo isso rapidamente. E primeiro, eu já passei muitas vezes por imigração e posso te contar aqui se vai, se você vai ter algum problema ou não, porque eu já fui parado as primeiras vezes, já fui parado, já verificaram os meus medicamentos, então eu posso falar com mais assertividade. E tem muita informação, às vezes equivocada, aqui na internet, e você vai conferir esse vídeo e vai entender tudo. Primeiro vamos falar dos tipos, né? E depois eu sigo com as dicas. A gente tem as vitaminas, os de tarja vermelha e os de tarja preta. E os de uso contínuo. São praticamente esses 4 tipos. Vale ressaltar que as vitaminas, por exemplo, no Brasil você consegue comprar melatonina, que é uma coisa, uma vitamina que eu tomo praticamente todos os dias. E fora, por exemplo, na Europa, você já não consegue achar com tanta facilidade. Em Portugal, sim. Aqui, UK, de onde eu tô falando, do Reino Unido, de Londres, enfim, da Escócia, você não consegue comprar melatonina. Então, isso é uma coisa válida, porque algumas vitaminas são aceitas em alguns países e outras não são permitidas. E não é possível você comprar essas vitaminas. Então, é bom você sempre ficar de olho no país que você vai. Agora, voltando para os tipos de medicamentos, né? A gente sabe que tem um antibiótico anti-inflamatório. Eu já passei por problemas aqui de precisar de anti-inflamatório, que pra gente, a gente sabe que para os brasileiros isso é muito fácil. A gente tem um acesso muito mais fácil que outros países, gente. Vocês não têm noção da facilidade que é no Brasil a gente comprar certos medicamentos que fora da fronteira brasileira é bem mais complicado, é bem mais complexo, né? Por exemplo, eu tive um problema aqui em UK e eu precisava de um anti-inflamatório. Mesmo indo ao médico, mesmo pegando a receita, ainda foi difícil achar um lugar que vendia esse anti-inflamatório. Um anti-inflamatório, não era um antibiótico, vale lembrar. Então, se você está trazendo antibiótico ou anti-inflamatório, principalmente antibiótico, que é um remédio mais forte, mais pesado, você precisa estar com a receita. E muita gente fala que você tem que trazer a receita traduzida, mas se eu fosse viajar para os Estados Unidos, por exemplo, e precisasse muito desse medicamento, eu levaria a receita traduzida e juramentada, tá? Porque senão você pode ter problema. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, uso contínuo. Eu quando viajei para o Reino Unido, acho que na segunda vez, na primeira e na segunda, eu já passei várias vezes pelo aeroporto de Londres, eles pegaram os meus medicamentos, né? Abriram a mala, pegaram os meus medicamentos e eu tava trazendo um medicamento que era para uma amiga de uso controlado. Eu nem tinha trazido a receita desse medicamento nem nada. E fiquei apreensivo quando foi abrir a mala, que eu normalmente deixo todos os remédios juntos, e eles já pegaram pra ver o remédio. Eu acredito que era um remédio controlado para ansiedade, e foi o primeiro que eles pegaram e eles já foram checando no celular o remédio. Não me pediram receita, tá? Consegui passar tranquilamente. Todo mundo sabe, aqui se fala que na Europa é mais tranquilo para você passar com certos medicamentos. Então, quando ele pegou e já foi ver esse primeiro remédio, eu já falei, tá tudo tranquilo, porque todos os outros eram... Enfim, os outros remédios que estavam na minha bolsa eram todos remédios normais, vamos dizer assim, nada mais forte ou com uma formulação mais específica, né? No caso desse remédio que eu tava trazendo para essa amiga. Então, vale ressaltar que toda vez que você está viajando também para fora do Brasil, as pessoas te pedem, você tem que ter atenção, principalmente para países que você tá indo, se você pode ou não levar aquele medicamento, né? Então, os medicamentos, agora, segundo, o medicamento de uso contínuo. Se você está trazendo remédio de uso contínuo, primeiro você tem que levar em consideração a quantidade de tempo que você vai ficar. Segundo, você tem que falar com o seu médico. Terceiro, você tem que trazer essa receita, de preferência juramentada. Por quê? Porque é uma tradução válida, tá? Tradução que tem valor jurídico. Principalmente se eu fosse para o Japão, para alguns países da Ásia, outros países da Ásia e para os Estados Unidos, eu iria querer essa tradução, eu iria trazer por conforto. Se eu viesse para a Europa, não, porque é mais tranquilo. Então, remédios de uso contínuo, fique atento, fale com o seu médico, traga a quantidade sempre necessária, né? Se você vai passar 15 dias, você vai trazer 15, você não vai trazer mais que isso, porque senão isso pode trazer mais problema, mais perguntas, porque o oficial vai querer saber por que tanto remédio. Se você tá vindo só com o turismo e fazer algumas coisas básicas, você não vai precisar de tantos, né? Então, isso é uma coisa válida, importante de se lembrar. Terceiro, onde colocar os seus remédios? Como é que eu faço quando eu venho? Eu boto todos em uma liga, todos juntos, pego todas as bulas e deixo separado, próximo também, na verdade, e não descarto as caixas, tá? Você não precisa estar com as caixas
Mas eu pego uma liga, enrolo todos, deixo todos eles juntos. Normalmente, sempre priorizo não trazer líquidos, se for líquido até 100 ml, mas eu sempre priorizo pílulas, remédios e as bulas, caso seja necessário apresentar. Todas as vezes que eu passei, já verificaram meus remédios, acho que 2 vezes, as 2 foram no Reino Unido, e nunca deu nenhum problema, tá? Estavam eles na liga, todos juntos, na mala de despacho, não estava na minha mala de mão. Lembrando que se você mandar para mala de despacho, pode ter ocorrer de se perder esse medicamento, da mala ser extraviada, enfim. Então, se for muito importante, deixe com você na sua mala de mão, se não na mala de despacho. Eu sempre deixo na mala de despacho tudo junto. Mas se for alguma coisa importante, que talvez eu vá precisar durante o voo, aí você traz junto com você. Mas se não, não. Então, esse é o formato que eu trago, né? Algumas pessoas deixam em ziplock. Eu acredito que dá no mesmo, você só traz todos juntos, sempre, todos juntos no mesmo lugar, para o oficial ver que tá tudo junto, que aquilo é só medicamento, é só uma parte que tem medicamento, nada mais, nenhum medicamento extravagante ou nada que possa ser chamado da atenção, tá? Mas se você for para os Estados Unidos, acredito que é o FDI, você vai precisar ter atenção à legislação para você não passar por problemas. Medicamentos de uso contínuo ou de tarja preta precisam de uma prescrição médica para você passar nos Estados Unidos, né? Tem muitos, aspirina, salvo engano, você não pode comprar nos Estados Unidos, né? Então, você tem que ficar atento. Aliás, a aspirina é bloqueada em muitos países, né? Isso é uma curiosidade. E tem algumas curiosidades que eu vou deixando aqui embaixo também para você ir vendo. Mas a aspirina, ela é barrada em muitos países. Então, isso é uma dica, traga a sua receita do seu médico. Quarta coisa importante é avalie o país, né? Principalmente, por exemplo, se eu sou para o Japão tem muita restrição a medicamentos. Estados Unidos tem muita restrição aos medicamentos. Se você for para a Arábia Saudita, tem muitas restrições a medicamento, né? Na Europa, no geral, eu nunca tive problema, como eu falei, já passei por lá, já vistoriaram meus medicamentos, já leram no Google, eu vi o oficial lendo no Google para que eram os medicamentos e nunca tive nenhum problema com isso. Mas estou falando da Europa, nunca tive minha mala vistoriada com os medicamentos em outros lugares. Então, se você for principalmente para Japão, Estados Unidos e Arábia Saudita, Egito, né? Você tem que ficar atento à legislação de cada país, porque às vezes o que é permitido num país é tido como uma droga forte em outro país, né? Então, isso deve ser muito levado em consideração e sempre trazer, principalmente se for uso contínuo, a bula, né? E a receita juramentada, que não vai te trazer nenhum problema. Quinta dica, não menos importante, é sempre tenha bom senso, né? Sempre tem bom senso, sempre tenha bom senso do que você vai trazer. A segunda vez que fui parado, tinha muitos medicamentos, porque eu ia passar uma quantidade de tempo grande. Era, enfim, para um mês, acredito. E também trouxe alguns medicamentos que me pediram, porque quando você começa a morar fora do Brasil, o que mais vão te pedir é medicamento, principalmente alguns medicamentos, por exemplo, anti-inflamatório, que é super comum no Brasil. Às vezes você tem muita dificuldade de comprar em outro país, mas não que seja proibida a entrada, mas você tem mais dificuldade de acesso, né? Você tem que passar por um médico, às vezes por um especialista. Então tem todo um trâmite até você conseguir pegar um anti-inflamatório, como eu precisei pegar, e mesmo acessando o seguro, tive problema para comprar um medicamento, porque algumas farmácias simplesmente não vendiam, né? Então, você tem que ficar atento a isso. Tenha bom senso, porque se você for parado pelo oficial, ele vai perguntar por que você está levando tanto remédio. E se não fizer sentido com a quantidade de dia que você vai ficar, provavelmente você vai encontrar mais perguntas, né? Na verdade, que podem ter solução ou não ter solução. Então, essas são as dicas, né? Seja inteligente na hora de separar seus remédios, traga tudo que você precisa, traga a bula, né? Traga a tradução, no caso, juramentada, dependendo do país, principalmente se fosse para os Estados Unidos, Canadá, Japão e os países da Ásia, no geral, eu trazia a tradução juramentada. Então é isso, só para finalizar, fique muito atento aos congestionantes nasais, porque é muito comum, a gente sabe que é muito comum no Brasil, é de muito fácil acesso, tem alguns países que não permitem a formulação de alguns congestionantes nasais. Então, eu sempre dou prioridade a comprimidos, mas se você for trazer o líquido, confira se é permitido ou não. Aqui, eu tô deixando aqui embaixo a lista dos medicamentos não permitidos, que são muito populares no Brasil, mas não são permitidos nos Estados Unidos, por exemplo. E no final eu vou deixar a lista de outros países, né? Gostou? Foi útil para você? Se inscreve, deixa um like, fico muito feliz. E deixa suas dúvidas aí, que eu ou todo mundo que tá aqui na comunidade vai tentar responder da melhor forma possível e compartilhar a experiência, tá bom? Valeu, viajante. Até a próxima.